Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Diogo. Eu sou a Gisele. E vamos para mais um Vida de Imigrante. Dessa vez trago aqui uns amigos e eles vão se apresentar pra gente. Eu sou o Thiago, tenho 30 anos, sou gestor comercial. E eu sou a Aline, tenho 29 anos, sou advogada de imigração aqui em Portugal. Boa. E lá no Brasil, o que vocês faziam lá no Brasil? Bom, eu era advogada, né, também, sou na verdade, né, sou advogada no Brasil e aqui, e lá eu trabalhava em escritório, né, em direito do consumidor especificamente, também algumas ações de INSS, Previdência e etc, mas aqui em Portugal o meu foco é direito imigratório, atualmente. Muito bom. E lá eu trabalhava na área administrativa e comercial de uma empresa que alugava andaimes, elevadores, escoras para laje e outros acessórios no ramo da construção civil. E tu? Não, né? Mas assim, Acho que eles devíamos ter feito um negócio, hein? Pois é, você era da área comercial aí, ó. É verdade. E com estruturas metálicas. Olha, vamos pensar em alguma coisa aí. Agora eu só vendo casos. Não, dá. E essa questão de querer sair do Brasil, por quê? Começou comigo, né? Com 18 anos eu fui fazer um intercâmbio no Canadá e primeira vez saindo do Brasil e aí fui, voltei e a cabeça volta daquele jeito, né? Aí desde então sabia que não queria mais ficar no Brasil. Aí o tempo foi passando, fiz a faculdade, pós-graduação e tudo mais, mas a cabeça sempre pensando em morar fora. Então, depois um pouco mais pra frente, já um pouco mais velho, morei nos Estados Unidos por um ano e aí, inclusive, quando eu conheci a Aline, no primeiro encontro já estava com a passagem comprada. Então, assim, a gente nos conhecemos, conversamos, mas daqui a 5, 6 dias, eu acho, não lembro exatamente os dias. No máximo uma semana. Eu já tô viajando, mas a gente vai conversando e assim, orando e foi assim, fui pra lá. Vou para os Estados Unidos, mas... Mas dá uma segura aí. Olha, eu vou lá na tua... Dá uma segurada. Foi em abril de 2017, o Thiago foi, que nos conhecemos, ele foi, e ele voltou em setembro, né? Foi. Aí que nós começamos a namorar oficialmente. É isso. Sim, né? Óbvio. Por favor. Nem fazia sentido. No caso. Mas foi assim, e lá eu trabalhei, consegui fazer uma boa reserva financeira, tinha um emprego garantido e aí passou o tempo, nos conhecemos, né? E nosso plano era ir para os Estados Unidos a princípio, né? Exato. E tentamos, questão do visto, um pouco burocracia não deu muito certo e começamos a pensar um pouco mais, analisar outras possibilidades. Plano B, né? Exato. E pensamos em Portugal. E aí surgiu o plano, começamos a estudar e aí através de um grande amigo nosso, o Valmir, um abraço, Valmir. Foi fazendo meio campo ali pra gente, contando, inserindo dialeto, algumas palavras, aqui é o Montijo. Ele fazia tipo um vlog assim, as coisas e a gente, antes de chegar aqui, a gente já estava imerso aqui na cultura, Também né? contamos com o auxílio de um advogado que você Também, assessorou na sim. documental, então a gente... Indicação dele também, Exato, né? então a gente veio preparado no sentido de entender um pouco do país também na questão mais burocrática documental. É isso. Tem muita gente boa, eu acho que a parte boa, digo de profissionais, acho que Com certeza. Bem maior do que aquelas que a Com gente vê muitos certeza. relatos, né? Sim. Infelizmente. Sim. Tem muitos vendedores de sonhos por aí, né? Tanto profissional quanto não profissional, né? Infelizmente é normal. Exato. E vocês chegaram aqui em Portugal, logo aqui no Montijo mesmo, ou foram para outros lugares assim? Quer falar? Pode falar. Nós chegamos em Pinhal Novo, moramos inicialmente em Pinhal Novo. Tentamos até encontrar um local aqui no Montijo na altura, porque o Valmir estava aqui no Montijo, mas não conseguimos, né? Então a gente foi pro Pinhal Novo inicialmente, moramos numa casa compartilhada e depois conseguimos um local aqui também no Montijo. Também moramos por um período numa casa compartilhada, obviamente por questão de economia e também para entender a logística de como funcionavam as coisas na prática. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. É verdade. Uma coisa. Exatamente. Então a gente preferiu seguir essa modalidade que é comum, né, inclusive. E agora, graças a Deus, já estamos na nossa casa. Agora não, na verdade, ano passado. Através da né? Suzana, Setembro, né? Exato. amiga nossa, né? Então, Vocês também. Exato. A gente conseguiu, graças a Deus. Deus enviou Amém. essa oportunidade. Já estamos na nossa casa desde então, desde setembro do ano passado, né? Foi, ela tava se mudando, pensando em se mudar para apartamento, né? E aí estávamos em casa lá, ela ligou pra gente, tô pensando em arrendar a casa, né? A primeira pessoa que eu pensei foi vocês e tal. Falei, opa, a gente tem interesse. E aí estamos lá desde então. Não é fácil, né? Recebeu uma ligação, tô querendo aqui. Você vê, o negócio é diferente. Mas quando o negócio é
de Deus não tem jeito. É exatamente isso que eu ia falar. Deus ouve as nossas orações, Claro. né? Sim. Não há quem impeça, né? Exatamente. Exato. E põe pessoas, né, muito estratégicas na nossa vida. Até voltando um pouco atrás nessa questão do Valmir, esse amigo que nos ajudou, assim, os meus pais, a gente não conhecia ele, né? Pessoalmente não, né? Os meus pais... O Valmir é aquele do livro? Exatamente, ele mesmo. Sim. Ele foi até na igreja. Sim. Vocês conhecem, sim. E aí os meus pais ajudaram ele com uma situação muito tempo atrás, e aí a gente tava querendo vir para Portugal e minha mãe é meio doidinha da cabeça. Falou, peraí, deixa eu falar com um amigo aqui. Valmir, meu filho e a minha nora estão querendo vir para Portugal, fala aqui com eles. Pum, deixou o celular com a gente assim. Sem nada, assim, no mesmo dia. E aí começamos a conversar e tal, conversando, e aí ele já agendou com esse advogado pra gente fazer os trâmites e tudo mais, e foi fluindo as coisas, e ele ajudou em todo o processo, assim. E com relação à documentação, a gente sabe que quando o pessoal chega aqui tem uma certa dificuldade. Sim. Né? E como é que foi? Você fez por conta? Contratou uma assessoria? Como é que... Sim, a gente contratou uma assessoria, muito embora, né, eu já na altura era advogada no Brasil e tudo mais, mas eu sei que quando você muda de um país para o outro não é simplesmente mudar de bairro, né? A gente não sabe absolutamente nada sobre aquele país, inclusive burocracias, né? Você não sabe lidar nos órgãos, você não sabe nada, logística de como funcionam as coisas e tempo e enfim. Então nós preferimos delegar essa parte, né? Muito embora eu saiba que algumas documentações você consegue fazer sem auxílio de um advogado e etc. Né? Não há problema nessa questão, mas é muito mais confortável você ter ali a certeza de que você vai, né, obviamente, contratar um profissional, né, de qualidade, né, que você saiba a procedência desse profissional. Então, através da recomendação do nosso amigo, né, do Valmir, nós encontramos esse profissional que nos deu todo o suporte, tudo ali certinho, através de um contrato, e nós conseguimos fechar ali um pacote referente a documentações. Então, quando a gente chegou, nós já estávamos totalmente amparados, ele nos recebeu, enfim... Deu tudo certo, conseguimos o mais breve possível toda a documentação, inclusive a parte no assessoramento da ordem, né, na minha inscrição da ordem, né, eu trouxe as documentações do Brasil. Ele também auxiliou essa parte da sua inscrição na ordem aqui em Portugal? Sim, porque aqui em Portugal, além das documentações, quando você não é residente em Portugal, você precisa de um advogado que se responsabilize inicialmente até você conseguir resolver ali questão documental, né, que se responsabilize por você. Como se fosse um representante de NIF ou de quando você abre atividade nas finanças, né, de um responsável legal. Então esse advogado já estava, né, no caso, ele assessorou nessa questão também. Então eu trouxe as documentações da ordem, que tem todo um processo na ordem do Brasil, enfim. Você faz a solicitação dos documentos, autentica, apostila no cartório do Brasil. Então eu trouxe e aqui ele me auxiliou na questão da inscrição na ordem também. Então ele já deu todo esse assessoramento, eu já vim sabendo, nós já viemos amparados na questão documental, né? Reforço, muito embora não precise na prática, né, legislativamente falando, mas é uma tranquilidade que dinheiro não paga, é impagável. Que você chega confortável. Sim, sabendo que vai... Exatamente, assim, a gente chegou despreocupado, nós chegamos despreocupados e foi absolutamente importante, porque já tem a preocupação com adaptação, com outras coisas, o que será, o que eu vou encontrar na prática, muito embora eu saiba na teoria, mas na prática como é que vai ser. Então se você puder delegar e ficar despreocupado com relação a algumas questões, nossa, isso facilita muito o processo de mudança. E Aline, e você hoje é uma advogada de imigração, então você ajuda também as pessoas nesse sentido, né? Exatamente. Poupa tempo, preocupação, você delega algo que você não tem talvez um conhecimento daquilo, então isso é essencial, fundamental. Eu fiz e inclusive não é porque eu sou da área, mas eu recomendo porque especialmente para quem tá chegando, quem é novo e tudo mais. Sim. Eu também acabo sempre recomendando a alguns clientes que querem já chegar aqui com casas que façam todo esse tipo de documentação antes de chegar a Portugal. Exatamente. E sempre indico alguns advogados da minha confiança. Para fazer esse processo. Eu acho que é algo extremamente normal, né? Exatamente. Eu não ganho nada, tá bem, gente? Essa explicação para que o processo se dê de forma mais célere, né? Exatamente. No meu caso, o que eu quero é
é vender o imóvel. Agilidade. Agilidade. Exatamente. Não é? O cliente precisa chegar aqui com a casa já arrendada ou a casa comprada. Exato. Já pensou? Facilita todo o transtorno que ele vai ter se ele decidir esperar? Quanto que ele vai gastar de hotel? Atraso até de ter o mudança. NIF. Exato. Tudo isso. Atrasa todo o cronograma. Exato. Quando você percebe toda a economia que você vai ter... Exatamente. Não há dinheiro que não há dinheiro que pague. Exato. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz. Exatamente. Obviamente, analisar sempre o profissional que você vai contratar, que você vai ouvir ali, até uma dica que seja, né? Então, eu sempre falo, olha bem o perfil do profissional ou da pessoa, né? Sim. Tem muita informação aí pela internet, mas infelizmente a maioria não é confiável, né? Deixar tudo documentado, né? Inclusive um dos termos que a gente acordou foi fazer o pagamento somente quando a gente receber esses documentos, e foi tudo certinho, chegamos, ele entregou o documento, aí sim fizemos o pagamento, então... Mas isso aí varia muito de profissional para profissional, né? No caso, né? Valor antes, sim. Então, mas também tem gente lê muitos relatos de casos que as pessoas simplesmente pagam e não tem nada e some, então pesquise minimamente, assim, antes na maioria das vezes esses casos acontecem com... Não são advogados. Exatamente, não, mas justamente por isso, pesquisar pelo menos. É porque ele está escrito lá na ordem, qualquer problema que você... É só você fazer uma denúncia pra lá. Nós temos uma reputação a zelar, um nome, não é, né? Por isso que eu recomendo, se possível, veja com um profissional, né? Exatamente. Inclusive, quem não é profissional não pode fazer procuradoria ilícita, né? A ordem tem batido muito em cima dessa tecla, né? Porque quem não tem a ordem aqui em Portugal, definitivamente não pode fazer nenhum tipo de procedimento que o advogado faz. Sim, mas não é o que a gente costuma ver na muito, prática, né? Infelizmente, não acontece. Assim, descobrem, né? Tem e são responsabilizados, porque é crime, né? Sim. Crime de procuradoria ilícita, né? E vou até te contar uma experiência. Logo no início, se o cliente realmente fechasse o negócio comigo, eu me predispunha a ser representante fiscal. E até aí não há nenhum problema, porque aí é a minha profissão que me deixava fazer aquela questão. Mas depois percebi que as pessoas queriam que eu fosse representante e depois não queriam fechar o negócio comigo. Então, desculpa, calma lá, não. Você estava sendo, de certa forma, usada. Então... definitivamente parei de fazer isso e falei assim, olha, meus amigos, procurem os advogados. A finalidade não é essa, né? A finalidade não é essa, a finalidade é ajudar se você fechar um negócio comigo. Se não fecha um negócio comigo... Esse é o nome também que tá ali sendo... Não fecha um negócio comigo? Não tem conversa. Aí não vale a pena, né? Exato. Então... Bom, a Aline falou da burocracia para conseguir trabalhar como advogado aqui em Portugal. Você tem que se enquadrar. E do seu lado, como é que foi para conseguir emprego? Então, a gente ficou um pouco com esse choque de cultura, porque aqui eles falavam que o boca a boca funciona mais que o online, né? No começo a gente estava insistindo no online, currículo para lá, LinkedIn aqui, ali e tal, e vários sites que possuem busca de vagas aqui. E falaram pra gente, colegas, amigos, tenta ir no boca a boca, e a gente meio resistente, porque boca a boca, você é tão ultrapassado, né? Mas foi numa dessas que eu consegui encontrar o emprego que eu atuo atualmente, né? A gente estava andando ali na zona do fórum, né? Tem algumas fábricas, alguns comércios, e a gente entrou na Cival, que é a empresa que eu trabalho, não sei se pode falar ou não, qualquer coisa você censura aí. Não, estou fazendo jabá para eles, então depois a gente combina a comissão. Mas então a gente estava ali e a gente nem ia entrar nessa empresa, na verdade, né? Foi a Aline que falou, vamos tentar aqui e tudo mais. Falei, entrei ali, é uma empresa que fabrica gesso, né? Uma fábrica fica em Leiria e eles têm 5 armazéns espalhados por Portugal. Uma empresa bem sólida, eles têm 80 anos no mercado já. É bastante, sim. Sim, eles distribuem para a Leroy, outras grandes empresas. E fomos entregar lá o currículo e o Xavier, que estava no balcão atendendo, vocês conhecem também, aí perguntou de onde a gente era, né? Falei, a gente é de Cuiabá e tal, já estive em Cuiabá, e a conversa fluiu. Falei, a gente está andando aqui na zona, viemos entregar o nosso currículo. Aí falou, então tá, pode deixar aqui, aí eu vou passar para o gestor e aí eu te aviso. Aí passou aqui umas 2 semanas, né? Acho que nem isso, né? Acho que foi menos, né? Uma semana. A gente tava numa outra entrevista lá numa outra empresa e o celular tocando assim, aí falei, tô no meio de uma entrevista, não posso atender, né? Aí acabou a entrevista, liguei e tal, e aí era o Bruno, o gestor, falou, quer fazer entrevista com você e tal, tudo bem. Fui lá, a Aline foi comigo na entrevista também, que a princípio era para dirigir uma carrinha lá. E aí eu não tinha carta de condução na época, né? Só tinha CNH do Brasil, ainda estava nos trâmites de troca. Não, a Aline até insistiu, não, mas não tem outro jeito, assim, ela tentando e tal. Aí falou, vamos tentar, né? E aí... Eu fiz a entrevista junto.
Veio do meu lado, assim, ela tava lá, mas... E aí deu certo, tô lá desde então, já completar 1 ano e meio, já tô efetivado, empresa excelente, as condições muito boas, tanto questão de pagamento, aqui também... no começo as pessoas trabalham muito por turnos, coisas assim, lá o horário assim é fixo, só durante a semana, então todas as condições para trabalhar bem a gente tem, a equipe funciona bem, então sou muito grato. Falamos nessa fase, né, amor? Foi, a gente conseguiu. Porque assim, eu já vim obstinada, né, direcionada para fazer a minha inscrição na ordem. No entanto, tem a questão burocrática, né, tempo e etc. Até você iniciar o processo, analisarem, sair o resultado, demora, porque né? não é automático, pode ser que não seja aprovado. Então depende de uma série de análises. Então eu falei, bom, nesse meio tempo eu vou verificar uma outra oportunidade, né? Sim. E aí foi aí que a gente saiu, analisamos, andamos bastante. Foi uma época que... Faz parte de quem chega em outro país, né? Renasce. Renasce. Exatamente. Renasce. Mas nessa questão de documento também teve até algumas curiosidades na história, porque eu entrei lá para conduzir, né? E quando você chega do Brasil aqui, você tem 6 meses para conduzir com a CNH de lá, né? Então a vaga era para dirigir mesmo. Então eu tava muito preocupado com isso. Vai passar os 6 meses e aí, o que vai ser da minha vida aqui na empresa e tal? E o Xavier, quando já tava lá dentro da empresa, falou, não, calma, que ele tá aqui há 3 anos, Portugal as coisas mudam muito rápido, as leis mudam, os decretos e tal. E eu falei, não, vai ser difícil. Não conhecia, mas tava assim, muito rápido, assim, legislação, lei, como é que muda rápido, né? A gente que é do Brasil sabe que aquele negócio é arrastado e tal. Advogada do E aí saiu um decreto aqui da CPLP que brasileiros, pessoas da língua portuguesa conseguem conduzir, né, com esse decreto. Então eu imprimi o decreto, falei, amor, dá uma lida aqui, se o policial parar, você grifa aqui pra mim, que eu já pego e já mostro pra ele. Andava com o decreto no bolso, tá? Aí deu certo, já é uma prova ali de Deus, né? E aí depois agora já conseguimos a carta de condução num período de tempo muito curto. O NIS também, por exemplo, quando você foi tirar. Uma coisa que a gente ouvia quando a gente chegava, NIS, o negócio você nunca vai conseguir tirar, assim, muito raro. Todo mundo falava NIS, desencana, falavam pra gente. Mas também mudou. Mudou bem, a gente já tava aqui, tinha o NIS na hora, a gente fez agendamento. Não, então, e dali, inclusive, foi muito engraçado, porque a gente nem sabia que era marcação, e a gente foi pro NIS, na Segurança Social, lá em Setúbal. Só que abria 9 horas da manhã, a gente nem pesquisou. Falei, vamos, assim, 6h30, a gente chega lá na porta e vamos ficar lá. Não, acho que foi o contrário, né? Ah, não, verdade, foi você. Não, eu falei assim, vamos chegar mais tarde e tal, né? Não, 6h30, 7 horas vamos estar lá. Acho que a gente chegou lá mais 6 horas. 6 horas. Eu cresci assim. Ninguém. Eu cresci assim, meu sangue é assim. Se eu tenho que resolver uma coisa, eu vou cedo. Eu quero ser uma das primeiras, eu quero resolver logo. Pronto. Aí, Thiago, vamos mais tarde. Não. A gente pegou, nós estávamos em Pinhal Novo na altura, né? A gente pegou o primeiro comboio, que eu acho que saiu 6 horas, que é o trem, né? E fomos pra Setúbal. E chovendo, né? Chuva, precisava imprimir o documento, não tinha onde imprimir o documento. Aí esperou o hotel, aí tinha um hotel ali do lado, esperou abrir. Moça, você precisa imprimir o documento, vocês não conseguem e tal. Aquela conversa, conseguimos imprimir. A gente fica sabendo desse tipo de coisa, mas na prática, meus amigos, olha, a realidade é outra. A realidade pode ser um pouco, né? Mas aí, né? Então, na dúvida, venha com planejamento, porque se vier sem, pode ser ainda. Só que só concluindo, aí teve. A gente chegou às 6 horas, 6 e tal, né? 7 horas. E foi aumentando a fila, e aí chegou um monte de gente. Aí quando abriu lá o órgão, né? O Segurança Social, ele falou, quem tem agendamento? Aí uma galera, eu tenho, então pode entrar. Aí quem não tem, a Lina era a primeira, tinha uma outra moça e mais um monte de gente. Falou, isso tinha acabado de abrir. Vocês duas podem entrar, o resto já não consegue mais hoje. E nisso porque não era garantido, tá? Não era garantido. Ele liberou eu e mais uma, no caso, nós duas. E ele falou, olha, fica aí, não tem horário, sem agendamento, se houver uma oportunidade. É igual aqui no tribunal também costuma ser assim, eles atendem quem tá com marcação, né? Eles dão 15 senhas. Isso, Exato, você aguarda, na conservatória, né? É assim mesmo. Mas aí nesse dia ela conseguiu o NIS, né? E o meu foi pela empresa, né? Então assim, um documento que a gente nem esperava tirar, a gente já conseguiu menos um. Então a gente conta com menos um. E atuando aí, aqui em Portugal como advogada, quais são os principais casos, assim, pode falar algum, assim, que foi muito curioso, alguma coisa, assim, ou não? Olha, não tem, assim, muita curiosidade, só que as pessoas têm, assim, uma certa impressão errada com relação a vir a Portugal, né? Uma perspectiva. Exatamente, uma perspectiva errada, né? A questão de, por exemplo, muita gente confunde, né, a forma de vir, né? Ah, eu vou com carta convite, ou, né, assim...
confunde carta convite com visto, né? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? São duas coisas diferentes, né? Então assim, eu procuro sempre orientar. Se me procuram, eu oriento, né? Olha, carta convite nada mais é do que um comprovante de alojamento, que alguém vai te receber, alguém vai se responsabilizar por você ali por aquele período e mais nada. Agora o visto, ele te dá garantia, né? A maioria dos vistos de residência, né? Que você vai por um objetivo, seja para trabalhar como profissional subordinado, como empreendedor, como um profissional independente ou como um aposentado, enfim, investimentos. Sim. Então assim, você vai com o visto, você vai com uma garantia, né? Você vem no caso, uma garantia de posteriormente, muito em breve, ter a sua autorização de residência para aquela finalidade. Exatamente. Então, né, é o que eu sempre tento desvendar ali, orientar. Algo, entre aspas, curioso foi que recentemente eu fiz uma assessoria migratória. Nessa assessoria, inclusive, foi feita por mim e pela doutora Vanessa, a minha sócia, minha mentora, enfim, amiga e tudo. E, bem, nós fizemos essa assessoria com essa cliente. Enfim, nesse momento a gente expõe, primeiro, verifica quais são as dúvidas, né, e tudo mais, faz uma análise ali de perfil e orienta qual visto que enquadra naquele perfil e demais orientações, curiosidades, enfim, a gente aborda praticamente todas as dúvidas iniciais e até um passo além, né, digamos, né. Enfim, expomos tudo, a cliente fez assessoria de 1 hora conosco, não tinha mais nenhuma dúvida, ficou acertado, visto que ela estava ciente, né? Porque na assessoria a gente não segue na solicitação de visto, mas dá ali as orientações que o cliente precisa saber. Ok. Alguns dias depois, doutora, no WhatsApp, né? Até falei pra Vanessa depois. Então, doutora, se por um acaso eu for assim, sem o visto, né? Você, né? Entendeu? Olha, né, não faça esse tipo de serviço e tudo mais, não preste esse tipo de assessoria, né, e tudo mais. Eu oriento que você venha com visto, porque só vai te ajudar. Primeiro que você vai ter a sua residência muito mais rápido, comparado com o que está hoje em dia, né. O visto é a forma preferida da lei, né, que a gente venha com o visto, né. E, infelizmente, essa é uma informação pouco divulgada e muitas pessoas, às vezes, nem vêm isso dá trabalho, né? Não fazem isso, né? Não vêm sem visto porque querem, às vezes porque não estão informados, não estão devidamente informados, né? Então eu falei, olha, a informação correta e a forma correta não é essa, não recomendo, enfim. Não falou mais nada, né? Não respondeu, mas você no WhatsApp. Não. Mas já se encontra. A orientação correta, né? Que, obviamente, que é o que deve ser feito, né? Como deve ser acontecer as coisas. Até porque você, enquanto advogada, nem poderia fazer o contrário. Não posso, não devo e não quero, né? E não vou, né? Exatamente. Se for olhar pela ótica, você perde o cliente, mas você mantém ali o que é correto, né? No caso, que é a forma correta de se fazer, né? Sim, eu nem vejo muito que você perdeu o cliente. Eu entendo que, e digo isso por mim, não era o perfil de cliente para o seu trabalho. Pronto. Não. Exato. Tá tudo bem. Pode ser que encontre. Exato. Mas cada um assume os seus riscos. Cada um assume os seus riscos. Exatamente. Mas o que eu tava falando, é até uma pena, porque muitas pessoas vêm enganadas, né? Mas é perda de dinheiro, perda de tempo. Primeiro de tudo, você não sabe nem se você vai conseguir passar pela imigração. Primeira questão, vamos começar pelo começo, né? Eu sempre falo, começar pelo começo. Você não sabe nem se você vai conseguir passar, né? Exatamente. E passando, como é que você vai lidar com as burocracias, uma vez que você não sabe, né? Então, assim, a gente tem que saber, pelo menos, ao mínimo, o básico, né? Procurar conhecer, procurar buscar informações com procedência, informações confiáveis, né? E, enfim, se possível, uma assessoria, uma consultoria que seja, né? Então, assim, acho muito importante. E até porque o valor do visto em si não é caro. Exato. Não é caro, né? Tudo bem que depois vai ter a assessoria. A taxa, né, do visto, Exato. né? A taxa em si do visto que você paga no consulado não é cara. Não. Então, não tem um motivo, pensa investimento. para vir para cá e passar. Não é caro. Porque as pessoas passam Exato. sem um visto.
Não é caro com relação ao benefício que ele vai te proporcionar. Né? Não é caro se você paga. Porque, olha, só o fato de você ser um imigrante, estar fora da sua terra, enfim, você já acumula mais um plus, né? Mais um aqui sem visto, atrás. Exatamente. Eu acho que tem que pensar pela seguinte vertente. Será que vale a pena você ficar aqui, às vezes, 2 anos sem documentos e passando, às vezes, por situações que é desnecessário, porque economizou, sei lá, eu não sei qual é o valor do seu serviço, cada um tem o seu, por causa de 1.000 euros, 2.000 euros. Não é? Exato. Colocar na ponta do lápis é um valor ínfimo comparado com as outras coisas. Isso é nada. E por isso a gente fala muito aqui sobre a questão do planejamento. Do planejamento. O planejamento é o principal, é o primordial, assim. Planejamento financeiro e emocional. Não podemos negligenciar também a parte emocional, né? Financeiro é importante, mas o psicológico... a gente invertia muita ordem. A gente fala, financeiro, psicológico, com certeza. Chegando aqui é psicológico que a gente... Porque depois inverte. Exato. Sim, não, teve momento, a gente estava assim no começo muito assim, emocionalmente. Assim, conhecemos muitas pessoas, inclusive, que voltaram trabalhando, morando bem, enfim. Aline, eu também já conheci várias famílias que, mesmo estando super bem empregadas, decidiram voltar para o Brasil e, assim, por aí questões, ou porque não se adaptaram, ou por causa dos filhos. E não eram pessoas que vieram pra cá de qualquer jeito, pessoas super bem empregadas. Exato. Então essa parte do emocional, do psicológico, além do financeiro, né, é muito importante. É verdade. Inclusive no meu manual migratório para Portugal, eu abordo e friso, enfatizo muito essa questão, né? Planejamento é palavra de ordem, né? Então, assim, especialmente o planejamento emocional, financeiro, né? Não dá para pular essa etapa. É pena de morte, de fracasso, do seu plano, do seu tempo, que é o bem mais precioso que nós temos, né? É você fracassar e os seus sonhos, os seus projetos, objetivos, enfim. O tempo que você poderia, por exemplo, estar no Brasil com seus familiares e etc., você está perdendo tempo aqui quando você vem de certa forma despreparado, desorientado, né? Sem nenhum tipo de preparo, planejamento, projeto, enfim. E até então, também para você perceber se você consegue viver longe da sua família, não é? Assim, eu nunca me imaginei morando fora. Nem eu. Nunca me imaginei morando fora. A minha família briga pra caramba, mas a gente é super unido. No caso. Então, é assim, eu nunca me imaginei morando fora, mas eu me permiti ter essa experiência. Se eu chegasse aqui e percebesse que era algo impossível, é óbvio que eu não iria perder tempo aqui e voltaria, né? Mas eu percebi que era algo possível. Eu também. Eu achei que ia sentir muito mais falta. Você se surpreendeu com você? Eu me surpreendi comigo. Eu tava falando isso pro Thiago, né? É porque assim, eu pensei, gente, nossa, será que eu vou conseguir? Eu ficava na cama, ficava quietinha, né? No caso, né? E aí eu me surpreendi comigo, porque assim, não é que não existe saudade. Muita saudade. Muita. Nossa, só Deus sabe. Mas a gente, com o passar do tempo, vai aprendendo a lidar. A saudade não reduz, na minha opinião, que enfim, não acaba. Eu acho que nunca vai acabar. A gente vai aprendendo a lidar, enfim, né? Vai, de certa forma vai amenizando, mas enfim. A gente vai aprendendo a ter gestão emocional. Exatamente. Acho que é aí que tá o grande segredo, né? Você gerir as suas emoções. Exato. Não quer dizer que não vai sentir saudade. Não quer dizer que eu não chorei. Chorei muito. Senti muita saudade. Eu não sei como é que vocês viviam antigamente sem WhatsApp. Exatamente. Boa. Comprar cartão aí pra ligar. Toda aquela... E em contrapartida tem pessoas que falam, nossa, eu sou forte, eu aguento, eu não sei. Só tem a dimensão de fato quando está longe, gente. Não tem jeito, é só quando está longe. Às vezes você eu sou desapegado, etc. Eu não preciso de fulano, de ciclano, de família, de amigo, gente. Mas é outro mundo, é um oceano, é do outro lado. Nossa. Mas sabe uma coisa que eu acho extremamente importante? E isso foi assim, eu converso com muitas pessoas, né? Por causa da minha profissão. E acabo percebendo que é um padrão. Quando você chega aqui e você logo vai para uma igreja, você não... E assim, tô falando de igreja porque nós somos evangélicos, né? Mas que você esteja inserido num meio social. Exato. Né? Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, exato.
Não vai ser uma rede de apoio financeiro, nada disso. Não. É uma rede de apoio psicológico e emocional. Exato. Uma família, de você ter uma família aqui em Portugal, né? Exato. E eu percebo que a maior parte das pessoas que tem um problema muito sério com essa questão é porque não estão envolvidos com a sociedade. É verdade. Exatamente. Estão isolados. Né? Isolados, Estão exato. isolados. Exatamente. A gente tinha, antes da gente vir, a gente falava assim, esse que é importante também, uma clareza que a gente tinha, que a gente ia amadurecer muito, assim, vai ser só eu e você, entre aspas, né? Nós vamos fazer amigos, a gente vai na igreja, né? mas assim, quando a coisa apertar, eu e você e eu, né? Então a gente vai crescer como casal, vai crescer como pessoa, mas a gente achou que o crescimento ia ser assim, linear, né? Mas assim, a gente não vai. É tipo um foguete. Mas a gente tem... É uma montanha-russa. Gente, vocês não têm sensação que é uma montanha-russa? É muito doido. Em termos de sentimento. Nossa, tem dia que você acorda, ai, nossa, que legal, não sei o que. Do outro dia você acorda, ai, meu Deus. É isso. Mas assim, nós não somos movidos por sentimentos, né? Então, nem devemos ser, né? Ali a disciplina, né? Mas, exatamente. É isso da família. A Aline é extremamente apegada. Eu, assim, a gente sabe como é que a gente é do nosso jeito, assim, mas apegado, a gente viaja, fala dá uma semana, fala com minha mãe, daqui outra semana. Hoje é todo dia eu dou uma ligada, assim, falo, converso. Eu no começo era toda hora. Ligava pra mãe toda hora. Uma hora que a mãe disse assim, pelo amor de Deus, menino, o que tá acontecendo? O que fizeram com meu filho, né? Eu não sei de Me dá um tempo. Não, mas com o tempo já fiquei sem falar com a minha mãe no grupo do WhatsApp, minha irmã, acho que tem uma semana, duas, assim, até mais sem falar. Aí já é demais, né? Não, mas já vai assim bem mais tranquilo. Às vezes por falta de tempo mesmo. Mas... Até porque eles também têm a vida deles, falta de né? reclamação também. Exatamente. Mas quando a gente liga também. Esqueci da avó. Já conversa, Esqueci da avó. Oh, meu Deus, não, jamais, nunca. Não, é verdade. A gente vai aprendendo a lidar, né? Mas também os fusos não ajudam muito, né? Também tem isso. Não ajudam. E, por exemplo, Cuiabá, que é de onde nós somos e nossos familiares, são 5 horas. São 5 horas. Eu acho que é Quando bem tinha diferente. o horário do verão, também era 5 horas. Quando tinha o horário do verão lá no Brasil, que agora não tem mais, né? Agora é 4 Agora não tem No mais. Rio são 4? No Rio são 4. De Cuiabá são 5. Depende do Então, assunto. Cuiabá são 5 se tivesse horas. horário de verão, seriam 6. Exato. Tinha época de ficar 3, né? Nossa, aí é bom demais. É tranquilo. Não sei se era no Porque aí verão tinha lá ou um no verão horário aqui. também aqui que era diferente, né? Diminuiu uma hora, Sim. chegou a ficar 3. 3 até dá pra... Nossa, Mas aí é agora ótimo. não tem mais horário de verão lá, né? Eu acho. Mas tem aqui. Eles iam abolir alguma coisa assim, um projeto. O antigo presidente tirou, né? Quer dizer, eu não sei depois se eu não tô em erro. Não sei, acho que não. Mas é isso, né? Não pode negligenciar de forma alguma. A gente, quando a gente chega, a gente vê, nossa, uau, que importante isso. E É um turbilhão de emoções. Isso que você falou de estar inserido na igreja também é muito importante, né? Tem até um caso que quando eu fui, antes de vir pra cá, fui comprar uma blusa de frio mais pesada. Aí eu fui na loja, o rapaz falou comigo na saída ali, tô vendo que você vai mudar pra fora, né? Porque a gente mora numa cidade de 40 graus, a gente vai comprar uma blusa, eu acho que você vai viajar, né? Pois é, intrometido. Poderia ser absurdo. Pois é. Mas aí conversamos aí um pouquinho e tal, falei, já morei fora e tal, e eu fiquei muito sozinho no quarto ali, acabei entrando em depressão, então uma dica que eu te dou é você procurar uma igreja, né, esteja cercado de pessoas que vão agregar pra você, né, e é o que a gente tem feito, Deus colocou pessoas maravilhosas aqui pra gente. o quanto nós oramos, né, amor? É uma das nossas orações, né, que Deus coloque pessoas... E é isso, né? A dica que a gente dá pra vocês, né, que pensam em vir também, é buscar pessoas ali, independente da sua fé, né, mas esteja nesse ciclo social, né, conversa. Se juntar. Pessoas que vão agregar. Que vão agregar, né? Você vê que vai encontrar muita gente que não Exato. tem um filtro Mas e... isso faz parte da vida fazer esse tipo de seleção. Sim, às vezes você vai escolher... lugar. Sim, às Você vezes... escolhe o que você acha melhor. Às vezes você vai escolher a pessoa certa depois de ter escolhido a errada e convivido com as erradas. também faz parte. Sim, tá tudo certo. É uma dica que a gente dá, né? Com certeza. Estar com pessoas e compartilhar. E depois que a gente muda, a gente também consegue perceber essas pessoas que não vão agregar. Exatamente. Acho que fica mais aguçado, né? Exatamente, é verdade. Mais nitidez, né? Do que quando a gente morava no Brasil. Eu vou te falar, o pessoal fala muito de problemas, né, brasileiros. Foi brasileiro, né? Deu alguma coisa errada, foi brasileiro. Mas
é o perfil, né? A pessoa já vem com esse perfil de andar com pessoas lá e quando chega aqui... Você busca se associa a esse mesmo tipo. É confortável ali. Exato. Sendo que é negócio prejudicial para elas mesmas, né? Mas... de país. Minha opinião é que esse tipo de pessoas que não tem caráter não tem a ver com nacionalidade, na minha opinião. Pode ser brasileiro, pode ser, enfim, sei lá, americano, angolano, enfim, português. Eu acho que não tem a ver com nacionalidade, eu acho que tem a ver com caráter mesmo. Exato. E por acaso é um brasileiro enganando outro brasileiro. Como pode ser por acaso um português enganando um português. Por acaso um americano enganando um americano. Exatamente. Não tem a ver, não tem nacionalidade. Exatamente. Né? Na minha concepção. É mais porque é aquela coisa do jeitinho. Então você sabe que era assim que você funcionava lá no Brasil e você quer funcionar da mesma forma. Então você vai querer se conectar com as pessoas que funcionavam do mesmo jeito. Exato. Inclusive antes da gente vir, a gente estava num grupo Brasileiros em Portugal, numa rede social. Tinha 140 mil pessoas nesse grupo. Fala o nome não para não... Não, isso é uma rede social. Mas se vocês querem informações verídicas, tá aqui no canal Família Marcos em Portugal. Mas aí as pessoas falavam, foge de brasileiro não ajuda brasileiro, e era muita negatividade nesse grupo, muita coisa, não vem pra cá, tá difícil, isso e aquilo, e aí a gente, vamos sair disso aqui, vamos construir nossa história, cada um tem sua história. Passa, mas E é por isso que eu digo, porque você tem um tipo de personalidade que quer se associar com uma personalidade igual a sua. Vai dar ruim. Claro, não. Vai dar ruim. Mas na prática foi diferente, né? Porque assim, fomos extremamente bem, tanto portugueses, brasileiros, angolanos, todas as pessoas receberam super bem, graças a Deus. A gente também não teve problema nenhuma. Fomos muito ajudados por brasileiros, por portugueses, então. Nós também. Americanos, argentinos. Verdade. Argentina, então, verdade. Fica aí, spoiler. Angolanos. Gente do céu. E falo por falar em igreja, nacionalidade, a nossa igreja é uma bênção, né? Justamente a gente tem essa possibilidade de contato com várias culturas, né? Sim. Duas coisas também que eu queria falar do Valmir também, umas lições que ficaram pra gente, quando a gente tava procurando a igreja, inclusive, a gente tava, vamos pra Lisboa, vamos pra Hillsong, negócio assim. Ele falou pra gente, por que vocês não olham mais pra cá, olha o seu bairro e tal, às vezes tá carente aqui precisando, e ele foi, a primeira vez que a gente foi na IBM, foi junto com ele, mostrou ali pra gente, e já somos membros lá, graças a Deus, assim, Deus ele falou com a gente. E uma outra coisa também que ele ensinou é, a gente passar pra frente, né, e a gente sempre tenta fazer esse exercício, vamos tentar tornar a vida da pessoa que tá vindo, ou que precisa de alguma ajuda, mais fácil, né? Tanto que teve até um caso de um amigo nosso que ele foi pedir uma ajuda pro Valmir e o Valmir chamou a gente privado. Ele falou, lembro que a ajuda que eu dei pra vocês, então agora como forma de retribuir, passo isso pra ele, dar essa ajuda pra ele. Então a gente mostrou pra ele como é que faz, procura os empregos e outras coisas, todas as outras dicas aqui das pessoas que estão chegando. E a gente tenta... tempo depois que a gente tinha chegado, né? Sim, então acho que a gente tenta fazer exercício, né? Tem as dificuldades da vida, as outras coisas, mas tentar trazer mais leveza e ajudar outras pessoas, né, que precisam. E com tudo isso, emprego, moradia, as lutas, Portugal, o que vocês acham? Assim, pra ficar ou já pensam em voltar pro Brasil? Não, saldo totalmente positivo. Nossa, que a gente tem crescido em todos os âmbitos, departamentos, né? E conquistado, e cada dia é literalmente uma conquista. Assim, em todos os sentidos, né? E oportunidades, privilégios e, nossa, só bênçãos, assim, na minha opinião, concepção. E agora que a gente tá, né? Acho que você falou isso num vídeo, inclusive, recente, né? Tipo, da questão do documento, de celebrar isso que a gente tem valorizado muito. Não só no documento, em outros âmbitos também. Celebrar as pequenas vitórias, né? A gente conquista alguma coisa ali, celebra. No trabalho, o dia correu bem, fiz uma coisa certa ali. Então você tem que valorizar, porque senão você vai trazendo uma despesa, o negócio, você já tá... Imigrar já é um negócio assim... muito fora da caixa ali. Então você vai colocar mais peso para isso, aí a cabeça não... Quando a gente fala em migrar, a gente acha que só tá indo ali, mudando de cidade, até de país, mas não tem a consciência, né, do que tá fazendo mesmo. Sim. Tá mudando, começando tudo do nada. Especialmente nós brasileiros. A gente,
tem muita gente que fala, chegando lá eu vejo o que eu faço, né? Ou então, chegando lá eu dou meu jeito, né? Enfim, aquele jeitinho, né? Não adianta. Que isso não funciona. Funciona. Tem gente que tem sangue nos olhos e tem que ter sangue nos olhos. Sim. Esses dias mesmo, tava vendo um vídeo do pessoal atravessando a fronteira lá, México. Tem muita gente que faz. Esse é perigoso. Muita gente não, sim. Tem um objetivo e vai. Não só com a mochilinha. E vai. Só mochilinha. Nada é uma garantia, né? Eu vou com visto, ou eu vou com nacionalidade portuguesa, eu vou com isso aqui. Não é uma garantia de que você, no caso, vai gostar do país. Até porque envolve vários fatores. Cultura, adaptação. Que vai dar 100% certo. Que vai dar 100% certo. Mas sabemos que a probabilidade é maior, né? Porque quando você vem absolutamente despreparado, apenas e literalmente com a mochilinha nas costas, né? E tudo mais. Acontece. Infelizmente a gente vê por aí, isso não é novidade pra ninguém, mas basta dar uma pesquisa né, básica ali na internet e a gente vê, mas assim, não é o que vai te levar, né, consequentemente, né, ao sucesso, a continuar, né? Enfim, né? Acho que... A gente até brinca, né, que quando eu era adolescente, fui fazer intercâmbio, né? Esse foi Nutella, agora tá sendo intercâmbio raiz, agora o negócio é pra valer. Também é tudo certinho. Toda a casinha da família e tal. Os pais que pagaram tudo nesse... Agora se vira, o negócio é pra valer. Se vira, neguinho. Não, engraçado, né, que quando o Thiago começou com essas ideias, né, porque assim, eu nunca pensei em morar fora do Brasil, nunca. A passeio no máximo, eu fiz inglês, então eu pensava no intercâmbio também. E como é que você encarou aí essa ideia? Como é que foi? Assim, quando eu comecei a namorar com o Thiago, eu já tinha inconscientemente eu falo, gente, essa noção, eu já sabia que uma hora ou outra... Que aquela experiência que ele tava Mas acho que isso é bem normal, sabia? Quem sai assim do Brasil... A cabeça não volta igual. A gente foi assim com a gente também, nós fomos ao Chile e a gente voltou já com esse pensamento. Foi a viagem que mudou nossa... Virou a chave, né? Virou nossa chave. Acho que quem sai é porque vê muita diferença. E olha que 2016 tava ruim o Brasil. Mas pra gente não estava nada ruim. Não tava bom. Depende, né? Pra algumas pessoas estava muito ruim, pra gente não tava tanto. Mas imagina agora como é que tá. Tipo, onde a gente morava, não é o melhor lugar do Rio de Janeiro, mas era bem mais tranquilo. Vivia confortavelmente, estabilizado. Andar à noite, voltar à tarde, a gente fazia isso com os amigos, sabe? Tava sempre saindo nos finais de semana. E hoje em dia... Hoje já não é muito mais. Pode fazer, o pessoal deve fazer ainda, mas não é igual na nossa época, né? Então tu imagina hoje, a galera que sai do Brasil hoje para algum país para visitar e volta como, já pensou? Sim. Eu acho que Portugal é um destino muito procurado justamente por isso, né? Pela qualidade de vida, pela segurança, né? Não é perfeito, obviamente, nenhum lugar do mundo é perfeito. Aí que entra aqueles haters, ele começa a escrever. Também escrever. E tu falou que não é perfeito, aí então volta lá pro Brasil. Não façam isso. Se o problema é esse, o Brasil também não é perfeito. No caso, se fosse, não estaria. Não teria vindo pra cá. Brincadeira. Pois aqui também não é perfeito. Nenhum lugar. Enfim, mas assim, voltando à questão, Portugal é um destino muito procurado justamente por isso, né? Por esses benefícios, né? Qualidade de vida, segurança, o Diogo estava comentando sobre o Rio de Janeiro, né? Então, assim, especialmente os aposentados, as pessoas que querem mais tranquilidade de vida, curtir os parques, enfim, os benefícios que o país pode proporcionar, né? Porque é muito bonito e tem muita coisa boa também. Muito mesmo. Então, vamos aqui para as perguntas? Vamos. Bora, Léo, que a menina fala pra Então, vamos lá. Deixa a gente falar, né? A gente tá aqui louco pra falar e elas não deixam. Acho que tem uma pergunta aqui que é bem... No próximo a gente fala. Uma pergunta que é bem comum, acho que a maioria das pessoas, que é... Acho que todo mundo pode... Sim. Corta essa parte de... O quê? Não, mas isso é legal. De vocês falando que vocês falaram demais, tá? Isso aqui é legal. Tá, entendi. Então vamos lá, pretendo morar aí. Começa por onde? Qual dica cada um de vocês? Advogada da imigração, vamos lá. Bom, já dei algumas dicas ali no meio da conversa, mas acho que primeiro de tudo é saber se é Portugal mesmo o destino que você quer ir, né? Pra evitar muitos problemas futuros, né? Então, você vai ver, né? Até falei, o que você tá buscando, né? Qual que é o seu propósito, né?
Portugal é de fato o país que você quer ir, já pesquisou minimamente possível para saber, né? Então, primeiro de tudo, decidir e tentar ali, pelo menos, saber se é Portugal de fato, o país que você quer morar. Segundo, planejamento financeiro, planejamento emocional e visto, né? Então, buscar, né? Pesquisar e buscar saber. Né? Exato, ali, criar uma base, né? Para que você aumente a sua chance de sucesso na sua imigração. Boa. Vamos lá. É muito difícil conseguir um emprego em Portugal sendo brasileiro? Acho que não, né? Não, eu acho que não tem a ver com nacionalidade, eu acho que tem a ver com preparo, né? O quão preparado você está, né? Em todos os sentidos, né? A sua experiência, né? Conta muito. A pessoa disse o quê? Trabalho? Trabalho, exatamente. Trabalho. Então, trabalho tem. Trabalho tem. Trabalho tem. Às vezes a pessoa quer um emprego, né? Isso aqui não me apetece muito, né? Acho que não. Tipo, a pessoa sai de lá super confortável, né? Aí chega aqui, quer, como diz lá na Manateta, e não vai dar muito certo. Não. Mas tem gente mesmo que vem tem outros apoios do governo. Tem. Imagino que tem. Manda muitas mensagens. Nossa. Assim. Várias. Aí, bom. A cidade que você mora tem neve? Tem neve lá? Vai em Cuiabá? Não, aqui também. Montijo? Não, especialmente Margem Sul, né? Vai ter neve lá pra Guarda, né? Onde a gente passou Serra da Estrela. Serra da Estrela. Mas, vocês já foram? Já fomos à Serra da Estrela. Lindo, né? Mas deixa eu falar, só um fato curioso. No Montijo já nevou muitos anos atrás. Sério? Uma vez. Olha. Que legal, uma curiosidade que eu não sabia. Muitos anos atrás. Nesse frio que fez esse ano que passou, no inverno, se tu passasse a mão assim em cima do carro, você fica com gelo. No carro, né? Sim, no vidro, sim. Sim, vai em cima. Ainda mais ali aquela parte de baixo. Mais baixinho, mais geado. Então, como também tem aqui no descampado, né? Tem um descampado bem grande aqui perto de casa, sempre fica mesmo. E o mato fica branquinho, né? É verdade. Sim. É verdade. Quando começa o frio aqui em Portugal? Acho que de fato ao mesmo tempo. Novembro vai até ali março, né? O inverno começa mês de dezembro. Oficialmente, né? Mas já começa a fazer frio em novembro. Quer dizer, começa já ficar um bocadinho mais frio, ou de outubro, outubro já segunda não dá mais quinzena, pra ir pra praia. De outubro Mas o bom é que aquele... Eu acho que os climas aqui são mais graduais, assim, tipo, tanto inverno quanto o verão. Vai aumentando, assim. Agosto, agora a gente tá num calor, assim, aceitável. Mas agosto acho que vai ser mais apertado. E depois o frio também, vai aumentando aos poucos. Você consegue se preparando, né? Pontos turísticos gastando pouco. O que vocês indicam aí? Acho que Lisboa, né? É um bom ponto, né? A gente consegue ir tanto de ônibus, de barco, né? E outra dica também é, a gente alugou, meus pais vieram em dezembro, nós alugamos o carro numa empresa, que não vou falar o nome, aí vocês falam diretamente com o Diogo para parceria. E a gente alugou por um período assim de 5 dias mais ou menos, né? Pagamos assim 200 euros, já veio com o combustível cheio, não precisamos reabastecer nem nada. Legal. E conseguimos ir a vários pontos do país, porque assim, como Portugal... Mas isso na altura e o carro também, né? Não, também depende, mas ainda assim, fazendo o cálculo compensa. Mas ter uma comparação, qual foi o carro? É um Citroën, não lembro o modelo, mas era 8 pessoas. Deveria ser um C4. Não era um... Não. SUV, né? Tipo uma SUV. Assim, mas sim, porque minha irmã, meus sobrinhos, meus pais, assim, conseguimos viajar para vários pontos do país e gastando muito pouco, assim. Combustível, né? Se precisar. Já veio cheio, a gente entregou um pouco menos que a metade. Também estavam incluídas? Sim, Via Verde. Não, aí a gente paga pelo dispositivo, né? Isso. E aí ele faz o extrato, você paga também, né? Isso é a parte, desculpa. Mas mesmo assim, a gente fez cálculo e compensa muito, vale a pena. Se colocar na ponta do lápis, vale a pena. Sim. Vocês querem contar um pouco sobre as cidades que já conheceram, vocês dois? Nossa, muitas, né? Aqui em Portugal, né? Fala as que mais te marcaram. Nossa, eu gostei muito de Porto. Há controvérsias, né? Há ali uma rivalidade. Rixa, rivalidade entre Porto e Lisboa. Mas eu gostei muito de Porto. Nossa, de Porto, que mais? Coimbra, nós dormimos em Coimbra, uma noite bem agradável, muito gostoso. Braga foi rapidinho. Braga passamos rapidamente, já fomos pra Serra da Estrela, Covilhã. Évora, ele surpreendeu, a gente achou muito bonito. Tem a Capela dos Ossos lá em a gente chegou lá e falou, nossa, a gente
viagem do nada pra cidade. Quando chegamos lá, muito bem estruturada. Um pouco do lado, um pouco do outro, né? Super estruturada. Sim, fórum, as coisas assim, todas lojas. Então, gostamos muito, né? Tudo branquinho, né? Tudo branquinho. Tudo branquinho. Muito interessante. Serra da Estrela, a Aline gostou bastante da estrada, né? Já fomos, essa É estreitinha assim, eu dirigindo e meu pai ficava ainda cutucando, olha lá, Aline, olha lá, e ela fechando o olho. Foi na época da neve? Fomos. Fomos, sim. É verdade. E transporte público, o que vocês têm a dizer? Conte-me um pouco sobre os transportes públicos. Eu acho que depende de onde você mora, né? Montijo eu considero bom. Mas, por exemplo, quanto mais longe da capital, enfim, da cidade grande, a tendência é ser mais delicado com relação ao transporte. Mas isso são todos os lugares, né? Não aqui, só aqui, né? Mas nas grandes cidades, metrópoles, enfim, Lisboa, Porto, tem tudo, né, gente? Então tem que levar em consideração onde você quer estar, morar. Classifica como mediano, assim, também, né? Porque a gente chegou, a empresa de ônibus teve uma reestruturação, né? E antigamente... Mas agora melhorou bastante. Mas você lembra como é que era antes? A gente queria algum destino e tal, assim, parava o ônibus, passava direto. Ou perguntava pro motorista, ele continuava e nem te dava informação, se vira. Então a gente ficava... Só tá fazendo meu trabalho. Você tá com o celular na mão, se vira. A gente direto via discussão, assim, passageiro vinha perguntando, e ela discutindo com o motorista e perguntando... Só dirige. Tô fazendo o meu. A empresa melhorou. Melhorou, sim. Se eu preciso ir a Lisboa, eu vou de ônibus. Sim. O ônibus é um ônibus de viagem, super confortável. Hoje, por acaso, fui a Lisboa e fui de autocarro. As reclamações deram certo. Fui de autocarro, fui a Oeiras, fui de autocarro e metro. Olha só. Eu já fui a Cascais de metro. Desculpa, de comboio. Comboio. É lindo você ir pra Cascais de comboio. Você passa ali bem pela margem ali do mar, você vai a água batendo naquelas pedras ali. Qual o nível de satisfação dos brasileiros com relação ao país? Sabe? Acho que é um pouco relativo. Acho que é uma pauta para enquete, inclusive. Mas a gente vai fazer uma caixinha. Eu acho que vai muito relativo do que você falou da pessoa, do planejamento e tudo mais. Ela vai chegar, vai vir na loucura, vai se frustrar, aí vai sair falando mal, vai arrastar a má imagem de Portugal para outras pessoas. Começa lá da base. Da base, ela vem preparada e tudo mais. Eu gostei. No nosso caso, a gente veio preparado e tudo mais. Teve altos e baixos, tudo bem, mas assim, nossa experiência todos, né? classifica como boa, ótima. Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa. Eu acho que também acho. Variável. Sim. As escolas de Portugal têm ensino de outros quantos idiomas, além do português, sabe? Até onde eu sei, é o inglês, francês e acho que espanhol. Você pode escolher, eu acho que é o francês ou o espanhol, alguma coisa assim. Eu acho que o inglês é sempre. É o básico, é o mínimo, né? E depois você escolhe entre... Não, acho que também tem alemão. Eu acho que algumas Isso eu já ia falar agora. Algumas escolas têm alemão, Porque sim. Já ouvi comentários. É professor de alemão. Legal. Eu também já ouvi muitos comentários. Eu acho que tem alemão também. As creches e escolas são gratuitas, 100%? Bom, aqui tem a questão dos alunos com relação à idade, né? A escola aqui em Portugal é obrigatória, é obrigada, na verdade, a matricular a criança a partir de 6 anos. Então, antes disso, existem algumas creches, né, ou escolas públicas para esse perfil de crianças, mas como não é obrigatório, pode ser que você consiga, pode ser que você não consiga, né? Então, até onde eu sei, pesquisei, tive contato com essa questão, você vai registrar a sua intenção de matricular o seu filho antes de 6 anos, né? Menor de 6 anos, e vai aguardar. Mas existem as creches particulares, né? Então, assim, o que vai mandar é o bolso, né? Mas tem também os ATLs, né? Que são, tipo, por fora, né? São os privados. É particular, você paga o valor, eles fazem um acompanhamento, né? Mas isso é privado, né? No caso. É privado. Até onde eu sei, também esse assunto não acaba não sendo muito a nossa praia. Porque não temos filhos. Mas Ju ainda não tá... Mas assim, tirando da experiência das pessoas que nós conhecemos que têm filhos, né? Sim. Assim, eu também não sei como é que tá agora, porque há mais ou menos 4 anos atrás existiam, se a criança não entrasse na escola, porque é obrigatório, né, entrar a partir dessa idade, você pode levar o seu filho para uma escola particular
e sinalizar a segurança social, que aí ela faz tipo um desconto, mas é conforme o rendimento. Entendeu? Entendi. Então, tipo, vamos lá que a mensalidade é 200 euros. Dependendo do seu rendimento, você não vai pagar os 200 euros, vai pagar 100. Sim, dependendo das condições. Exato. Eu acho que ainda continua assim. Agora a creche mudou. As creches são gratuitas. Porém, dependem de vagas. São gratuitas mesmo nas particulares. Mas depende de vaga. Depende de vaga. Sim. E a gente até tem uma amiga que tem a Pamela. Tem o Gael, que é colocar na creche, e não há vagas. Não há vagas. E já vai fazer 4 anos. Nossa. Foi bom se atualizar com essa questão. Carteira de habilitação tem validade por quanto tempo? Se eu não tô enganada, são 15 anos, né? 15 anos, São 15 anos. A primeira já pega a primeira. Isso. Eu pesquisei o que acontece. A primeira tem a validade do que vier na sua carta, ou seja, vai ser a data que o IMT colocar lá. Pra você 10, pra você 15, pra você 20. Mas isso eu acho que é conforme a idade. Exato. Então vai ser primeiro, vai ser o que vier na sua na sua carta de condução, e depois a cada 15 anos. Depois que vencer aquela. Então, pra você pode ser 10, você 15, você 20. Depois que fica de 15 em 15. Qual é a idade mínima para poder dirigir em Portugal? 18 anos. Acho que é igual ao Brasil, né? Sim, mas para algumas motos, né, específicas, né, algumas exceções você consegue conduzir sendo mais novo do que isso, né? Tem algumas exceções para algumas motos. Sim. Mas em regra 18 anos. Sim. Ok. Tem muitas pessoas em situação de rua por aí? O que vocês veem aí? Aqui no Montijo? Aqui no Montijo não vi, mas hoje por acaso Lisboa tem. Fui a Lisboa, né? E desci ali na Gare Oriente, e aquele túnel ali todo. Muitas tendas, né? Muita gente. Mesmo muita gente dormindo. Sim, a gente tem visto muita matéria sobre isso também. Né? Sim, as pessoas estavam dormindo na hora que eu cheguei, então. Tem que não deu pra olhar as caras. Assim, com base Mas acredito, em conversas com amigos, né, que inclusive recentemente foram fazer um projeto social com moradores de rua em Lisboa, e pontos turísticos, inclusive eu já vi, né? Enfim, tem de tudo. Tem português, tem brasileiro, canadense, tem americano. Enfim, né? Acredito. Então, assim, né, infelizmente tem como. Mas olha, eu fiquei chocada, porque eu estive em Lisboa 2 semanas atrás, mais ou menos, e não tinha a mesma quantidade de pessoas que tinha hoje. Hoje já tinha já aumentou muito mais. Nossa. E assim, no mesmo lugar, né? Ali Nossa. Como é um lugar coberto, né? E hoje também o tempo não estava muito bom, se calhar pode ter sido isso. Infelizmente, né? Infelizmente já. Questão de moradia. A Aline pode responder, a Zé também. Questão de moradia, muito caro? E aí, Gi, essa é com você, Gi. Passa a bola. Pois, está carito. Está carito, mas é por um simples motivo. Muita demanda. É muita demanda e pouca oferta. É a lei da oferta e da procura. Qual a maior dificuldade que os brasileiros encontram quando chega em Portugal? Moradia. Acho que é verdade, moradia. Sim. Mas é. Moradia própria. Porque aí não adianta você ter dinheiro. Você não tem casa, não tem casa. Tu vai ter que pagar o hotel. Exato. Aí tudo bem. Aí se tu tem o dinheiro, tá tudo bem. Você vai e paga o hotel. Mas e quando não tem dinheiro? Exato. Essa foi uma dificuldade que a gente enfrentou, né? Tá delicado. Tá delicado. Ou você vai morar no quarto, como foi o caso. Sim, mas às vezes algumas pessoas... Sim, a gente ainda se submeteu. Se a gente estava disposto, mas tem pessoas que não querem, tá tudo bem também. Mas aí não encontra essa barreira. Bom, você aí que é advogado e fez esse negócio todo aí, o Enem é aceito pelas faculdades? Sim, é aceito. Só que tem que analisar a questão da pontuação, tá? Se não estou em erro, são 600 pontos. Mas isso também vai variar de faculdade para faculdade e de curso para curso. Mas o fato de ser aceito, sim, atualmente... Já é bom. Exato, já é bom. Tem uma cota, né, para estrangeiros, um peso diferente, né? A adaptação com a cultura e localidade foi fácil para vocês? É fácil? Eu achei fácil, sim. Inclusive até uma história aqui. Em 2011 já tinha vindo pra cá, Espanha. Eu também ando. Já dei uma viajada. Mas aí eu me Mas foi o Montijo? Desculpa. Não, Montijo não. Foi Lisboa e Porto. Andei mais que notícia ruim.
Não, mas foi Espanha, França e Portugal. Mas aí eu até falei pra Aline um tempo atrás. E na época, na altura, eu falei, Portugal é o lugar que eu moraria facilmente, desses lugares, assim, porque não teve muita barreira, assim. Parece que eu tava no Brasil e as pessoas eram tranquilas. Assim, é bom. E aí eu falei pra Aline, na parte de convencer ela de vir pra cá e tal. É tranquilo, não vai ter barreira da língua, você vai se adaptar mais fácil. E eu vivia falando, quando você vir vai ter uma hora que você vai falar, nossa, é aqui mesmo, é isso e tal, né? Mas você vai ver. Sim, já tentava empurrar. Qual foi a comida portuguesa que vocês mais gostaram? Bacalhau! Eu gosto do bacalhau à brasa, bacalhau à nata. Isso também. Lá em As batatas também, quando que vem os acompanhamentos e tal. E em especial, falei as batatas porque eu não sei o que tem. Batata murro. Gente, aquela batata inteira, mas assada, né? Assada, é muito saborosa. É muito bom mesmo. Porque eles põem várias coisas lá pra assar, né? Põe pimentão. Sim, oregões. Tipo saboriza, né? Na grelha, né? Pimenta grelhado. Espetadas? As espetadas? Que tira a casca no... Sim, isso é muito bom. Nunca comeu? Por acaso O vermelho, né? Não. De tirar a casca assim? Ele põe no... Grelha, né? Um papel laminado. Mas direto na boca do fogão, você fala? Não. O pessoal acha que faz no fogão. Eu já vi no fogão. Mas pode fazer no churrasqueiro. Você põe embalado assim, aí ele vai pegar lá, né? Vai assar e tal. Na hora que tu abre, ele sai a casca, né? Não, olha. Aí tipo, você corta aquilo ali, ó. Tirinha. Tipo uma salmoura com vinagre, água, sal. E coloca na salada, fica muito bom. Sério? Vermelho ou amarelo. Olha, dicas culinárias. Você não. Defumado assim? Fica aquele gostinho defumado muito bom. Olha, boa ideia. Eu não sabia disso não. Experimentar, vamos experimentar. Mas assim... Pois no off vocês têm mais dicas. Não, fiz na boca do... já fez Do fogão, eu já vi. Não é igual ao do churrasco. Mas já... dá pra fazer. Boa. Não, mas se calhar botar no forno deve... Também embrulhado com papel laminado. Aí ele vai ficar meio de ovo para mais dicas. E vai... Tira a casquinha, tira a casca e depois tu corta do jeito que fica bom. Vou experimentar. Legal. Vê na internet, que é verdade. Desde que a gente tá falando aqui, pode ficar diferente. Vai ficar bom com o pé deles. Você já comeu aquela francesinha? É francesinha, né? Fala. A gente já viu, mas nunca comeu. Não tivemos oportunidade ainda. A gente só fala que é muito famoso. É, o pão com... Não? Eu não gosto do ovo, esse negócio de ovo mole, gema mole. Ovo pra mim, a paixão é ovo. Gosto. Eu não gosto de comer ovo. Não muito mole, assim. Não, gema mole de estar cortando assim. Assim como se eu tivesse... O Thiago gosta. Eles só deixam a clara branquinha, meio que frita, sei lá o que, e a gema mole. Eu não consigo gostar, não. Capaz que come até cru, que ele gosta bastante. Eu gosto, só aquele ovo quente, tira assim a casquinha com um pãozinho. Cozido, né? A gente comeu aquele... Como é que é o nome que eles falam, o nome do prato? Que você falou que ficou com nojo e minha mãe comeu e eu comi. Não, amor, não fala. Tá em off, amor. Depois Não? Depois você corta. Como é que é o nome daquele prato? Eu esqueci, eu tô tentando lembrar. É cozida portuguesa, né? De porco, né? Tem porco, tem várias coisas. Porco, quer falar isso? Amor! Negócio de porco muito cozido assim, eu gosto de frito. A gente já comeu. Eu gosto de fritura, mas... Mas depende muito da pessoa que faz também. Eu comi, eu achei bom. A Aline comeu assim. Minha mãe comeu também. Mas assim, falando no off, depois gostoso. vocês cortam. Veio com um cheiro extremamente... E você não come a comida só com a boca. Como com... Você come com os olhos, com o olfato, na minha opinião, né? E aí, gente, chegou aquela coisa assim super estranha. Pode ser que em outro lugar tenha sido melhor. Acho que depende da pessoa que faz. Gente, um cheiro desagradável, assim. Não, a gente comeu também Acho uma que tinha vez. miúdos junto lá. Foi sardinha, a gente não sabia que a sardinha vinha com tudo, sabe? Eles comiam o espinho... É inteira mesmo. Inteira, porque assim, a gente limpa da sardinha, No caso. né? Foi a primeira vez que a gente foi comer sardinha lá em Lisboa. Lá em Lisboa. Quando a gente começou a comer, veio aquela coisa amarga. Era as tripas, né? Deu nojo. Horrível. Não, tem uma festa que eles assam a sardinha nas praças e colocam o pão, né? O pão. É assim, depois você se acostuma, mas naquele primeiro momento, né, é uma coisa que te causa alguma confusão, porque você não está acostumado. O caracol não, gente, dá licença. É assim, comi uma vez só e passei mesmo muito mal. E olha que eu demorei 4 anos pra comer caracol. Não sei se eu consigo comer, não. Eu decido comer caracol. Estão há quanto tempo aqui em Portugal já? Pode contar.
Um ano e... Chegamos em março, 2 né? 2 meses, 3 meses? Vai fazer um ano e 2 meses. Estão gostando, né? Sim, experiência exemplar, mas venho preparado, venho com mentalidade forte, mas assim, vale a pena. Se você tiver o foco, vale muito a pena. Um lugar que eu não posso deixar de ir quando eu estiver em Portugal, quando eu for? Na minha opinião, Pastel de Belém. Pastel? A loja Belém, mesmo lá em Lisboa. Pastel de Belém, lá em Lisboa. Aquela... Olha, a primeira vez que fui, aquilo uma muito cheio. Mas aí tu pode comer lá dentro. Exato. Isso que você... Mas tem o pulo do gato. Vai rapidinho. Mas ali é bacana, você, quando vier aqui é muito legal. Pastelzinho de Belém, na cafeterias, não sei lá como é que é. Pastel de Belém, não fica naquela fila que tá na rua. Você entra. Exatamente. Entra. Tudo bem, vai ter uma filazinha lá dentro, mas é muito menor do que tu tá vendo na rua. E é enorme. E é bom que é muito grande. Eu me surpreendi, porque nós tínhamos ido no começo do ano passado, e nós ficamos naquela primeira etapa ali. Sim, gente, tem um salão enorme, gigante. Fizeram uma obra lá, né? É muito bonito. Mais moderninha. É muito bonito. Fica... não, eu tenho tempo. É muito enorme, muito bonito. Bom, então essas foram as perguntas, né, que o pessoal mandou lá no Insta da Aline. Eu vou deixar aqui na descrição do canal as nossas redes sociais. E Aline, quer finalizar? Quer falar mais alguma coisa aí? Alguma dica? Ou sei lá? Bela dica. Gostei da dica. Igual aquele vídeo. Vai. Bom, eu finalizo agradecendo, né, a oportunidade, o convite. Muito obrigada, Diogo, Gisele. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito divertido, ao mesmo tempo de muita informação, né, informação de qualidade. Nós podemos aqui passar um pouco da experiência, tanto profissional quanto pessoal, de vida mesmo, né, enfim. E é isso. A imigração é um ato de muita responsabilidade, é muito bom, é muito legal você sair do país, mas venha com responsabilidade, venha com foco, com determinação, minimamente preparado. Se você vier minimamente preparado, tem tudo para dar certo, né? A probabilidade de dar certo é muito maior. Então, é isso, né? Para você que compartilha do mesmo sonho que o nosso, venha com responsabilidade. É isso, né? Agradecer vocês pelo convite, também fazer o apelo para as pessoas consumirem informações conscientes, né? Verídicas, analisem, né? Hoje em dia na internet tem muita desinformação, né? Então isso tem prejudicado muito, né? Muitas outras pessoas pagam a conta por isso, né? Então acompanhe o canal do Diogo, outros canais também, informativos, e é isso. Legal, eu que agradeço, a gente agradece vocês terem participado aqui. Obrigada, valeu muito mesmo. Dessa moral aí pra gente. E a Manjuzinha veio agradecer também. Então é isso, esse foi o Vida de Imigrantes. A gente vai deixar aqui, eu vou deixar na descrição as nossas redes sociais, da Aline, que ela tem o Insta dela pessoal e o profissional. Sim. Né? Se por acaso você quiser contratar algum serviço de imigração e tal, a gente nunca indicou aqui no canal porque a gente não conhecia pessoas de confiança, né, para poder fazer e indicar aqui. É muita responsabilidade. E agora a gente tem a Aline, então se você quiser entrar em contato com a Aline para saber mais um pouquinho, vai ficar na descrição, é só dar uma passadinha lá, beleza? Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos e também para dar uma moral, né, no nosso canal. Já agora desejo que você tenha uma excelente semana, que consiga realizar todos os seus sonhos e nos vemos nos próximos vídeos. Peace! Valeu! Peace. Aí sim, tem um toque filosófico ainda no Gente, falamos demais. Tu não fez a pergunta do financiamento. Agora aí vocês falam muito, aí não dá. A gente acabou falando de valores aí.